Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Heróis da Fé que nós temos tendo na nossa igreja. Hoje nós vamos estar falando sobre Abraão, né, o pai da fé, Abraão, e espero que seja um tempo bem produtivo para vocês. É um pouco diferente a gente fazer isso por vídeo, mas eu tenho certeza que isso será abençoador para a sua vida, para a minha vida, e nós poderemos assim aprender mais sobre a vida de Abraão, sobre o período que ele passou e sobre como ele exerceu a fé dele durante esse tempo de vida que ele teve, durante as fases que ele passou, durante as dificuldades que ele passou. Então, que a gente possa realmente usar isso como um testemunho, né, para nossas vidas, para nos ajudar na nossa própria caminhada. Então, primeiro eu quero ler com vocês o texto lá em Hebreus 11, que está com a tua Bíblia aí, você pode abrir. Hebreus 11, versículo 8 até o versículo 12. Diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade dos alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Agora a gente vai pular lá para o versículo 17 até o versículo 19. Diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. A abordagem que eu quero fazer de Abraão, é um pouco diferente do que tradicionalmente a gente vê. Geralmente a gente vê as pessoas falando realmente sobre essa parte da fé de Abraão. A parte em que ele oferece seu filho Isaque, seu único filho, o filho da promessa, o filho que geraria uma grande nação e geraria todos os seus descendentes. E as pessoas geralmente falam sobre essa fé. E eu gostaria, na verdade, de fazer aqui uma abordagem relacionando a fé de Abraão com a sua própria humanidade. Ou seja, os erros que Abraão acabou às vezes cometendo no meio do caminho, né? Ou entendendo errado alguma promessa de Deus, mas que mesmo assim ele foi amadurecendo a sua fé. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, eu dividi isso em 3 pontos, em 3 tipos de fé, que ficam muito claras quando a gente lê a história de Abraão a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus faz a promessa a Abraão. Então, eu queria compartilhar com vocês esses 3 pontos. E o primeiro deles, essa primeira fé que eu queria comentar, é a fé da obediência, né? Que a partir da primeira promessa, quando Deus aparece para Abraão e fala para ele sair da sua terra. Eu queria que você lesse comigo esse versículo, está lá em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá até a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abraão
partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam aquela região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Aí, eu queria destacar essa primeira fé. Essa fé da obediência, ela é muito, muito importante, né? Nós que caminhamos com o Senhor, nós sabemos que a fé da obediência, né, essa fé em obedecer ao Senhor, ela é extremamente importante. E quando Deus chega e fala para Abraão, para ele sair da sua terra, da sua parentela, deixar sua família, a família de seu pai, e ir para onde ele ia mostrar, Abraão imediatamente pega suas coisas, separa seus rebanhos, separa seus servos, tudo aquilo que ele já havia conquistado em Harã, e parte. Só que ao partir, ele leva um sobrinho chamado Ló. E aí nós temos a primeira, vamos dizer assim, uma primeira falha de Abraão, né? Porque Deus falou para deixar todos os parentes. Falou para ele levar apenas a sua mulher, né? E ele pega e leva o sobrinho. A gente não tem detalhes por que ele levou o sobrinho. De repente era alguém próximo a ele, de repente o sobrinho insistiu para ir com ele. A gente não tem certeza do que aconteceu. Mas é importante a gente ressaltar isso, porque por ter levado Ló, Abraão depois colhe uma encrenca absurda com isso, né? Depois de um tempo, os seus pastores, né, os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de Ló. E essa confusão toda que gera vai acabar na consequência de o quê? De Ló e Abraão se separarem. Esse é o momento em que Ló vai para um lado, no lado de Sodoma, que é um lado que parece mais bonito, e Abraão vai para o outro lado, né? Então, Ló traz um monte de encrenca para ele. Abraão tem que resgatar ele também quando ele é capturado. Enfim, geralmente, quando a gente recebe uma palavra do Senhor e nós somos obedientes, às vezes a gente não se atenta, às vezes, a alguns detalhes. Deus geralmente ele é muito simples nas palavras dele. Então, quando ele fala alguma coisa, a gente tem que interpretar geralmente ao pé da letra. Então, quando ele fala para sair da casa, deixar tudo, era para deixar tudo mesmo, né? Não era para levar parente nenhum. E ao levar isso, ele colhe uma consequência, né? E além disso, né? Eu não falo isso como forma negativa, mas é uma forma da gente se identificar com a humanidade de Abraão. Por quê? Porque da mesma forma como Abraão ele se equivocou ao levar o sobrinho, muitas vezes eu e você, a gente, quando Deus fala alguma coisa pra gente, a gente tende a querer dar um jeitinho de encaixar alguma coisa ou outra que nós gostamos. Então, a fé da obediência, ela é extremamente importante, mas nós temos que ser muito cautelosos para realmente saber e levar aquilo que Deus realmente pediu, né? E obedecer aquilo que realmente Deus pediu. Então, outra coisa já na sequência que a gente lê desse texto é que Deus chega e fala quando ele chega em Canaã, Deus aparece para ele e fala com Abraão: eu vou dar essa terra para você. E Abraão fica animado, né? Edifica um altar para o Senhor ali, invoca o nome do Senhor. Só que daí no versículo seguinte fala que ele continuou sua jornada descendo para o sul, né? Se Deus aparece para Abraão e fala para ele que vai dar aquela terra, e ele chega e ok, obrigado, mas eu vou continuar minha jornada andando aí por aí, porque eu gosto de acampar, né? Sei lá. Mas, entende? É meio estranho isso, porque Deus
fala para ele, eu vou te dar essa terra, mas Abraão, por si só, decidiu que ele queria continuar descendo. Porque se você reparar no mapa da terra antiga lá, Abraão sai de Harã, que fica bem em cima, né, no norte, e ele vem descendo até chegar em Canaã, e chegando em Canaã ele desce mais um pouquinho até chegar no Egito. Então, assim, a obediência aí, nós vemos que nesse ponto daí Abraão acabou tipo pecando um pouco nessa parte da obediência, né? A ponto que a fé dele de sair da sua casa, de obedecer isso em Deus, né? Desse chamado de Deus, de sair da sua casa, da sua terra, dos seus parentes e tudo, ele imediatamente pega e fala assim, não, vamos embora. Pegou e saiu. Quando Deus fala que vai dar a terra para ele, ele simplesmente não gostou, acho que muito da ideia, porque assim, não simplesmente porque ele não gostou, mas porque naquela região viviam os cananeus, e os cananeus naquela época eram pessoas meio complicadas de se morar junto, era aqueles vizinhos mais briguentos. Então Abraão falou assim, talvez por isso, de tentar evitar algum tipo de conflito, de evitar algum tipo de guerra, alguma coisa desnecessária, ele decidiu continuar andando, por mais que aquela fosse a terra que Deus prometesse. De repente, ele entendeu que, tipo, Deus vai me dar essa terra, então vamos esperar essa galera sair, depois quando eles saírem, Deus manda eu voltar para lá e eu volto para lá. Não dá para saber qual que foi a razão porque Abraão não ficou naquele lugar. Mas também, por não ter ficado naquele lugar, trouxe consequências negativas também para ele. Porque ele acabou chegando no Egito, teve que mentir que Sara era sua irmã, né? E deu uma confusão lá, mas daí acabou que o faraó mandou eles embora, abençoou ele com com um monte de rebanhos e tudo mais. E Abraão depois voltou de novo a fazer sua peregrinação. Mas é importante a gente ver esse lado, né, contrastar esse lado da fé dele, a fé da obediência, com a humanidade de Abraão. Porque assim como eu e você, muitas vezes nós tendemos a tentar fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes eu e você, nós recebemos uma palavra do Senhor, mas nós não temos paciência de esperar, ou muitas vezes a gente não está nem disposto a lutar por aquilo, né? Mesmo sabendo que Deus estará conosco. Então, essa primeira fase, né, essa primeira fé de Abraão, a fé da obediência, eu acho uma fé muito bacana e é muito legal você ver esse lado humano de Abraão, esse lado, muitas vezes falho de Abraão, de aquele cara que está tentando acertar também. Por isso que é importante a gente trazer à tona esses detalhes, essas falhas, né, às vezes que nós vemos em grandes heróis, que Abraão está passando por um processo de maturidade na sua própria fé, um processo de conhecimento, né, de Deus, um processo de conhecimento daquilo que Deus realmente, de quem realmente Deus é. Então, agora eu queria passar para o segundo ponto. O segundo ponto é a fé da provisão. Abraão, ele sabia, né, que Deus era quem provia todas as coisas para ele. E é muito legal ver isso, porque você começa a perceber que a fé de Abraão, ela começa a amadurecer. Ela vai realmente evoluindo aos poucos. À medida, lembrando, é a mesma coisa, assim como eu e você, Abraão humano, Abraão tendia a cometer seus erros, tendia a tentar fazer as coisas do seu jeito, mas Deus nunca abandonou e nunca deixou de abandonar Abraão, porque Deus havia feito uma promessa para ele. Assim como Deus fez uma promessa para mim e para você, que Ele estaria conosco todos os dias. Então, Abraão, por mais que ele cometesse um deslize ou outro, Deus sempre estava com ele. Então, essa segunda fé que eu queria comentar com você é a fé da provisão. Queria que você fosse comigo para Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18 até o versículo 24. Gênesis, capítulo 14, de 18 a 24. Diz assim:
Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Deus, do Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu quem enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que me dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Mamre, meus aliados. Essa parte da fé de Abraão, a fé da provisão, eu acho muito bacana, porque esse texto, o contexto dele é que Abraão teve que resgatar Ló, e ele levou consigo alguns guerreiros, levou consigo alguns aliados, para ir recuperar seu sobrinho e também recuperar companheiros que tinham sido escravizados, levados juntos também. Então, Abraão consegue a vitória, volta, consegue vários bens, né? E quando ele chega, a Melquisedeque, rei de Salém, ele chega e, entendendo a posição dele de sacerdote, de Deus Altíssimo, entendendo que como alguém realmente que exercia autoridade sobre a vida dele, Abraão ele dá 1/10 de todos os bens que ele conseguiu recuperar para Melquisedeque, para o sacerdote. E aí que a gente vê, desde aí a gente já vê essa importância de nós dizimarmos, porque aí Abraão já entendeu que toda a provisão dele vinha do Senhor, toda a provisão que ele tinha, toda a provisão que ele recebia, todos os bens que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía vinha do Senhor. Tanto é que quando o rei de Sodoma fala para ele: cara, pode ficar com todos os bens que você conseguiu recuperar, pode ficar com tudo aquilo que você conseguiu resgatar aí, e só me devolve os meus companheiros, aí tá tudo certo, cara. Fica aí com as coisas para você, você que guerreou, você que conquistou, então pode ficar, não tem problema. E Abraão fala: não, eu não vou ficar com nada do que seja seu, porque eu não quero que no futuro você chegue e diga: Abraão enriqueceu por minha causa, Porque Abraão tinha isso muito consciente na vida dele. Tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele tem como posse, tudo aquilo que ele tinha como posse, tinha vindo do Senhor, e não de alguém, não de um rei ou da generosidade de algum rei, mas não, veio porque Deus abençoou. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar muito e aprender muito, a ter essa fé da provisão, fé na provisão de Deus, fé de que tudo aquilo que nós temos, nós possuímos, e tudo aquilo que nós vamos conquistar vem do Senhor. Então, essa fé eu acho extremamente importante também da gente ter e trazer e viver ela, E agora o terceiro e último ponto que eu quero para a gente finalizar, eu queria falar sobre a fé na onipotência de Deus. A fé na onipotência de Deus é algo que aqui ela realmente você percebe como a fé de Abraão ela amadureceu, como a fé de Abraão ela cresceu, como a fé de Abraão ao longo dos tempos ela foi se desenvolvendo e foi se tornando realmente essa fé que a gente até hoje é fã dela, porque quando você lê essa história do sacrifício de Isaac, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, e você se imagina nessa situação, a gente não consegue imaginar o que faria, A primeira coisa que eu acho que a gente faria era perguntar por quê para Deus, Por que você está mandando eu sacrificar meu próprio filho? O filho que você me deu na velhice é o único filho que eu tenho, é o que vai gerar toda a minha descendência, e agora você está falando para matar, mas ia ser muito confuso,
E Abraão não, ele simplesmente não pergunta nada, né? Ele simplesmente arruma as coisas, pega o filho e vai para o monte para oferecer ele como sacrifício a Deus. Então, quando a gente fala sobre essa fé, quando a gente vê essa fé, a gente realmente fica espantado. Mas essa fé, ela é simplesmente fruto de um amadurecimento que Abraão teve ao longo do tempo, em que ele teve que obrigatoriamente aprender realmente quem era Deus, né? Então, eu queria destacar esse momento com vocês, e a gente vai ler o versículo 17, né, de Gênesis. O versículo 17 de Gênesis, aqui é bem importante destacar isso, porque esse é o ponto em que Deus muda o nome de Abraão para Abraão. E além disso, esse é um marco na vida de Abraão, porque Deus renova as promessas com ele e Deus desenha para ele como que ele vai fazer a promessa, né? Porque desse ponto, né, Abraão tinha acabado de ter um filho, né, com a serva de Sara, Agar, e Agar tinha acabado de ter Ismael. E porque eles acharam que essa era a promessa de Deus, que Deus, né, que o filho que Abraão teria podia ser com outra mulher, não seria com Sara. Então, se a gente ler um versículo anterior, né, no capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. E logo o próximo versículo 17:1 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse. Passaram 13 anos, desde o nascimento de Ismael até a próxima vez que Deus fala com Abraão de novo. Então, a gente percebe que, passaram 13 anos. Nesses 13 anos, o que aconteceu nesses 13 anos na vida de Abraão? Provavelmente nada. Né? Não aconteceu nada, porque Abraão, né, não conseguiu aqui esperar o filho, esperar a promessa de Deus, tentou dar seu jeitinho, e quando a gente tenta dar nosso jeitinho, Deus bota a gente na geladeira, né? E aqui Abraão ficou 13 anos sem ouvir Deus falar com ele, né? Não aconteceu nada, ele tem um salto enorme aqui. Então, quando aí Abraão chega aos 99 anos, o Senhor lhe aparece de novo e fala assim, nós vamos ler a partir aqui do versículo 1, diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto em chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Seus descendentes, e esta é minha aliança. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive hoje como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então, a partir daí, né, Deus faz uma aliança com Abraão. E daí ele fala, já a partir do versículo 15, que Sarai não vai se chamar, né, Sarai, mas será chamada Sara. E através dela que Deus dá um filho a ele. E daí, Abraão ali vai ter Isaac com 100 anos e Sara com 90 anos. Né? Tem todo esse episódio ali, depois passa por Sodoma e Gomorra. Mas aí a gente chega nessa aprovação, que é aonde eu queria chegar. No capítulo de número 22 de Gênesis, é onde Deus prova Abraão com Isaac.
que ele manda Isaac, né, manda Abraão levar Isaac e sacrificar Isaac. Então, esse período você começa a ver a evolução da fé de Abraão. Porque o que aconteceu? Por que Abraão não questionou? Por que Abraão não chegou a discutir com Deus? Não chegou a questionar a Deus do porquê que ele estava pedindo para Abraão sacrificar o próprio filho? A gente leu lá em Hebreus 11, né, a partir do versículo 17, que era porque Abraão ele tinha tanta certeza no poder de Deus, na soberania, né, de Deus, na onipotência de Deus, que fez com que ele, na sua velhice, aos 100 anos, né, gerasse um filho, e sua mulher, que era estéril e além de estéril já era muito idosa, aos 90 anos gerar e amamentar um filho. Ele sabia que nada era impossível para Deus. Então, a partir daí, a fé dele chega a um outro nível. Ele fala assim, não, se Deus já fez isso por mim, se Ele já me deu um filho na minha velhice e também fez minha esposa ter um filho, gerar um filho na sua velhice, né, mesmo ainda sendo estéril, então não tem nada impossível para esse Deus. Não tem nada impossível para Deus. Então, Abraão, ele vai sem questionar, porque ele tinha certeza de que Deus, de alguma forma, né, iria ou ressuscitar seu filho, né, depois do sacrifício, ou faria com que Sara tivesse outro filho, né? Ele faria com que, de alguma maneira, impediria ele, talvez, daí de sacrificar o próprio filho. Então, Abraão sabia da onipotência de Deus, ele não precisava agora mais se preocupar se ele perderia o filho ou não. Porque se Deus prometeu para ele que ele seria pai de muitas nações, que seus descendentes teriam reis e governariam várias nações e seriam, né, e ele seria pai de inúmeros, né, incontáveis descendentes, então para esse Deus não teria nada impossível. Então a fé dele chega a um nível absurdo de saber que não importa o que acontecesse, não importa se seu filho morresse, ou se não morresse, ou se ressuscitasse, ou se gerasse um novo filho, ele sendo ainda mais velho ainda, ele sabia que Deus conseguiria, né? Porque não teria mais nada impossível para Deus. Então, é muito legal você ver isso e ver essa evolução, né, na fé de Abraão, que agora ela tem certeza absoluta da onipotência de Deus, né? Ela junta todas as fés dele, a obediência com a provisão, com a certeza da onipotência de Deus. Ele junta toda essa fé e agora ele não precisa mais se preocupar, né, se vai dar certo, se não vai dar certo. Ele só precisa obedecer, porque agora ele sabe que Deus é onipotente e ele pode todas as coisas, né? Que esse seja realmente um exemplo para mim e para você, nesse tempo que a gente passa, de um tempo diferente, num tempo de uma pandemia aí que a gente vê, né, atingindo o mundo inteiro, e que nós estamos aí enfrentando algo pela primeira vez, né, a nível mundial, assim, mas que nossa fé em Deus, de que Ele é soberano, de Ele continua soberano, que Ele continua todo-poderoso, que nada foge do controle de Deus, que a nossa fé em Deus continue inabalável, porque nós sabemos que Deus vai manter a sua promessa, a promessa que Ele tem para mim e para você, né? Que o exemplo de Abraão, né, ele possa realmente nos ensinar a cada dia estar amadurecendo a nossa fé, independente do seu erro, né? A gente tem que continuar buscando a presença de Deus, buscando a vontade de Deus e obedecendo aquilo que Ele nos mandar fazer, né? E sabendo, tendo a certeza de que Ele continua sendo Deus, de que Ele continua sendo soberano. Deus abençoe, espero que você tenha gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição também. Que Deus abençoe e até a próxima.